Oi, galera amiga! Mais cedo de quinta-feira o nosso programa. Estamos aqui para discutir as coisas do nosso futebol. Botafogo se prepara para um jogo de decisão. Vida ou morte contra o Londrina. O time está praticamente pronto para buscar uma vitória. E só a vitória interessa. Comercial bem situado na tabela de classificação, após o fracasso inicial na competição. Não folga nesse final de semana, não tem jogo. Corinthians ontem ganhou do Grêmio. A Portuguesa ficou apenas no empate. Rogério Ceni perde pênalti no amistoso do São Paulo no exterior. O futebol amador de Ribeirão Preto começa em agosto. O 9 na área está só começando. Galera amiga, estamos aqui, vamos discutir os assuntos relacionados ao futebol de Ribeirão Preto. Futebol amador começa no próximo dia 17, hoje ainda foi feita uma prorrogação para que as últimas equipes possam se inscrever para disputar o certame. Campeonato amador que não será bancado pela prefeitura. Os clubes vão pagar todas as suas obrigações financeiras, como taxa de inscrição, taxa de arbitragem, taxa de campo, comprar as suas bolas, comprar os seus uniformes. Acabou essa mordomia que a prefeitura dava para os clubes amadores de Ribeirão Preto. A Liga Ribeirão Pretana de Futebol terá 6 meses para se adequar ou para se reorganizar e retomar os destinos do futebol amador de Ribeirão Preto. Essa liga que deve, por falta de prestação, R$1.172.000 aos cofres públicos, dinheiro que precisa pagar. Tanto é que ex-dirigentes do passado, como o presidente José Alfredo Carvalho, vereador Walter Gomes, ex-vereador Amaury de Jesus, Luiz Joaquim Antunes, Major Hamilton Módulo e também Bruno Galati estão tendo os bens penhorados para pagar essa dívida que a Liga Ribeirão Pretana de Futebol tem com a cidade. Eles eram dirigentes na época e durante 6 meses a Liga terá que se reestruturar. Não pagar a dívida, que eu não sei como é que eles vão fazer, mas pelo menos de tentar novamente se reinscrever na Federação Paulista de Futebol e começar a gerir o destino do futebol amador de Ribeirão Preto. Hoje temos um convidado, radialista Nando Medeiros. Oi, Nando, tudo bem, Nando? Bom dia, Renê, bom dia ao telespectador, a toda a equipe de produção do 9 na área. É um prazer poder ter a oportunidade de participar deste conceituado programa que já está fincando raízes novamente aqui em Ribeirão Preto. O Luiz Augusto é um jovem repórter e quando ele começou todo mundo perguntava: é filho do Oswaldo Augusto? Nando Medeiros, você é filho do Amaury Medeiros? Não sou filho do Amaury Medeiros. Você conheceu o Amaury? De nome bastante, né? Um nome muito forte na crônica esportiva, mas o Medeiros não é meu. O Medeiros é emprestado de alguém que eu nem conheço. Trabalhei numa rádio chamada Rádio Vanguarda de Sorocaba, FM, a primeira rádio que eu trabalhei, e lá tinha um chefe que era o Salomão Pavlovski, figura conhecidíssima no meio televisivo, era jurado do Silvio Santos, aquelas coisas todas. E era um judeu altão de 2 metros de altura, grosso, rústico, ríspido. Aí ele falou: companheiro, com esse nome, Luiz Fernando, o senhor não trabalha na minha rádio, o senhor arrume um nome artístico. Aí eu não sabia, ele mesmo falou: NM, Nando Medeiros. Falei: pronto, fechado. E aí ficou Nando Medeiros até hoje. O Amaury Medeiros foi um comentarista, um jornalista muito importante que passou pelo rádio de Ribeirão Preto. Infelizmente, ele morreu antes de escrever o seu livro. O livro seria sobre a vida, o início de carreira de Pelé. Porque trabalhando no Diário da Noite, ele acompanhou o Pelé no início de carreira, inclusive nas excursões que o Santos fez no exterior. Ele tinha muito para contar. Foi uma pena que esse jornalista faleceu tão cedo e que não deu tempo de escrever o seu livro. Nando, hoje você trabalha na rádio CNN, mas passou por grandes microfones em São Paulo, não é verdade? Trabalhei na Rádio Bandeirantes de São Paulo, na Rádio Capital em São Paulo. Logo em seguida fui contratado pelo São Paulo Futebol Clube para assessorar a imprensa, gerente de comunicação,
Foram vários anos nessa luta. E depois fui para Campinas, 7 anos em Campinas, uma grande cidade também, forte, potente no futebol. E me mudei para Ribeirão Preto. Tomei água de Ribeirão Preto, me apaixonei, me casei com uma ribeirão pretana e aqui vivo já há 6 anos, mais ou menos. Sendo corintiano, como é que foi essa convivência no São Paulo, Nando? Foi tranquilo porque o profissionalismo, depois que você entra no meio do futebol, você deixa de ser aquele torcedor, fanático, apaixonado. O carinho não some nunca. Mas o profissionalismo... Eu, por exemplo, em 97, o Corinthians foi campeão paulista em cima do São Paulo com o gol do André Luiz, que era o lateral esquerdo do São Paulo. Né? André Luiz e Pavãozinho faziam as 2 laterais. E ali a gente não ganhou bicho, não ganhou caixinha, né? Aquela coisa toda que vem junto com as conquistas de um clube grande. Já no ano seguinte, em 98, volta o Raí para o São Paulo. O Nelson Batista era o técnico do Corinthians em 97, foi campeão. E em 98 assumiu o São Paulo, disputou o título com o Corinthians e foi campeão em cima do Corinthians. E eu não tenho vergonha de falar, não. Eu comprei um apartamento com o bicho que a gente ganhou do título de 98 do São Paulo sobre o Corinthians. Eu não fiquei nem um pouquinho triste do Corinthians ter perdido aquele campeonato. É uma sacanagem, foi aquele campeonato. O São Paulo tinha sido rebaixado, não foi, Nando? Não. O São Paulo foi rebaixado em 91. Em 91. Isso, aí já é 98. Ah, diga sacanagem porque o Raí foi inscrito na véspera do jogo. Isso. Na Bacia das Almas ali, o Raí retornou, foi inscrito. E decidiu o jogo, né? Ele fez 3 gols, né? Foi, exatamente. Chegando do Paris Saint-Germain para entrar nesse jogo do Corinthians, ele decidiu a partida. Foi uma tremenda sacanagem. Quer dizer, em termos sacanagem, porque estava escrito no regulamento que até a véspera de um jogo decisivo você poderia inscrever jogadores e o São Paulo tirou proveito dessa situação. Naquele tempo, me perdoe, Renê, naquele tempo era a administração do Fará, né, na Federação Paulista de Futebol, e tinha aqueles famosos julgamentos na véspera do jogo. Então, se era um cabeça de bagre que estava suspenso pelo 3º amarelo ou expulso e tal, não tinha liminar. Agora, se eram bons jogadores de ambos os times que estavam suspensos, aí o Tribunal, a Justiça Desportiva do Estado de São Paulo se juntava na Federação Paulista e soltava liminar, liberando os craques para jogarem para o clássico ficar evidentemente melhor disputado e mais bonito em termos de espetáculo. Então foi um ano de grande sacanagem. Foi. Mas tudo com o Fará tinha essa marca, apareceu, né? O Presidente Prudente, aquele estádio lá, apareceu o Contru, que interditou Morumbi, Pacaembu, Vila Belmiro, Canindé, todos os estádios de São Paulo, os estádios dos clubes de São Paulo foram interditados, e aí o escape qual foi? O Farazão, que o Eduardo José Fará ajudou a construir lá em Presidente Prudente. A federação fretava um avião, um time ia na frente, a imprensa no meio e o outro time, o adversário, atrás, na parte traseira do avião. Aí a Presidente Prudente fazia o jogo, voltava todo mundo correndo para o aeroporto, entrava no avião e voltava para São Paulo. E ainda bem que tiraram o nome do Eduardo José Fará lá do Prudentão. Agora voltou ao que era. Pelo menos tiveram juízo o pessoal de Presidente Prudente. O maior cemitério de clubes de futebol do Brasil Presidente Prudente. Já falei aqui, é verdade. Já falou? Já falei aqui, é verdade. Prudentino morreu lá, Corinthians morreu lá, o Oeste Paulista, lembra? Morreu lá. O Oeste, Ixi, e tem mais 2 morrendo. O Barueri agora também. Barueri, morreu lá. De nome, vixe, uma confusão. Futebol e Presidente Prudente não vinga. Nando, mas o Botafogo, você é setorista do Pantera, Botafogo tem um jogo dificílimo nesse final de semana, precisa ganhar, ou então vencer, o máximo que possa acontecer é derrotar o adversário, para o Botafogo continuar brigando por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro. E a gente tem que lamentar da Série C, da Série D, e a gente tem que lamentar que o Botafogo precisava ganhar esta competição, ascender nesta competição para garantir o seu calendário e o seu futuro, né, Nando? Não, com toda certeza. Primeiro, o Botafogo se colocou nessa situação. O Botafogo se vier a ser desclassificado e não seguir adiante na Série D, é por culpa sua mesmo de jogar fora a possibilidade de vencer os jogos em casa, no estado de Santa Cruz. Jogou 2 vezes até agora, perdeu para o Metropolitano no jogo de estreia por 2-1, e empatou, ganhou evidentemente do Londrina depois, jogou 3 vezes, né? Mas empatou com o J. Malucelli por 1-1 no final de semana passada. E por que empatou? Porque o time fez as escolhas erradas. O técnico e os jogadores dentro de campo fizeram a escolha errada. Ou seja, fez 1-0 e recuou.
veio todo mundo para trás da linha da bola, fazer o seguinte, eles vão ter que se atirar desesperados agora, a gente rouba a bola aqui na defesa, liga um contra-ataque rápido e matamos o jogo, como fizemos com o Londrina na oportunidade na semana anterior. Só que não deu certo, o Botafogo se encolheu, não conseguiu encaixar contra-ataque, não conseguiu criar e tomou o gol. E quase toma o segundo gol. Poderia ter perdido, seria pior ainda. Então agora não existe futuro para o Botafogo. Não existe classificação para o Botafogo se não ganhar do Londrina sábado. Empatou ou perdeu, esqueça, volte para casa e já comece a se organizar para o ano que vem. E o Botafogo pode contar com o retorno de Fábio, o goleiro que não atuou na partida passada devido à contusão, que saiu mais cedo no jogo com Londrina, onde se contundiu, mas agora está recuperado. Vamos ouvir o que tem a dizer o goleirão Fábio. Neste domingo, o Botafogo tem uma partida decisiva diante do Londrina. O goleiro Fábio, que não enfrentou o J. Malucelli no último final de semana, deve voltar e ser o camisa titular do Botafogo. Fábio, treinando normalmente, não sente mais dores? Normal, desde ontem, né? Treinando normalmente. Um pouquinho de incômodo, é bem verdade, normal também, né? Quando você vem de uma contratura, isso é natural, a gente sabe disso. Mas agora em condições plenas para poder ajudar. Situação essa que não ocorria na semana passada, até por isso fiquei de fora. A gente se reuniu e achou melhor, né? Para não agravar, para não atrapalhar o time também. Acho que o atleta para jogar tem que estar 100%. E sábado eu estarei. É hora do Botafogo reunir todas as suas forças para vencer esse jogo, que acaba sendo uma final, né, Fábio? Sim, até falei sábado, o jogo é domingo, né? Não, uma final, um jogo decisivo pra gente, a gente sabe que tem que vencer, não adianta ter outro resultado que a gente vai acabar ficando fora. O Londrina também é um jogo importante, decisivo para eles, apesar de ter 9 pontos, eles vêm de 2 derrotas e, enfim, se de repente perder pra gente, eles acabam perdendo, aí podem perder a liderança ou até mesmo sair, né, do G2, né, do grupo de classificação. Então a gente sabe que mais do que nunca é um jogo importante, decisivo, fundamental e pode ter certeza que o Botafogo vai forte para esse confronto direto aí, para esse jogo decisivo. Qual que é o espírito no vestiário, Fábio? Espírito de muita vontade, o pessoal está muito determinado, com mais vontade ainda. Pode ter certeza que vontade, garra não vai faltar. Tomara que a gente consiga aliar a isso um grande futebol e trazer essa grande vitória de que tanta gente necessita. Nando Medeiros, só vontade basta? Tem uma máxima no futebol, aliás são várias, né, que existem frases épicas do futebol, tipo chuta pro mato que a bola, o jogo é de campeonato, e tem uma que se adequa bem ao Botafogo. Se não der no talento, vai na força. Se não der na qualidade, vai na raça. E é isso que o Botafogo vai ter que fazer. Eu acho que na raça dá, até porque o Ivan muda o sistema de jogo. O Ivan jogava com um sistema esquisito, com 3 atacantes lá na frente, um homem só no meio de campo fazendo a ligação entre o meio e o ataque, e 3 jogadores em linha atrás, tipo 3 volantes, mas em linha, e fora os 4 zagueiros. Isso só dá certo se você tiver um atacante de referência que fique no meio da área e os outros 2 atacantes rápidos, aqueles perninha curta, que corre bastante, para fazer as jogadas pelo lado, ou em diagonal, ou fazendo o alçamento dessa bola, alçando essa bola na área pro referência. Só que o Botafogo não tem esse homem. Tentou com o Naon não dá certo, esquece, porque não vai. Agora o Ivan Barrichello muda para um 4-4-2, mas no sistema argentino, você que assiste muito futebol argentino, e é fã do futebol argentino, meu caro René Andrade, o argentino joga no 4-4-2, mas não em linha. Os volantes fazem um losango. Então você tem um volante central na frente da zaga, você tem 2 volantes abertos, que são os carrilheiros, né, que vão ao ataque e voltam, e um à frente desse, alinhado com esse que ficou na frente da zaga, porém fazendo a ligação, que é o enganchador. Então o Juninho é enganchador, o Alan Mota será o carrilheiro pela direita, o Alemão será o carrilheiro pela esquerda e o César Gaúcho o stopper, o homem da frente da zaga. Aí você consegue, com os 2 volantes pelos lados do campo, mais o Juninho, fazer a alimentação para o ataque, que vai ter o Borebi e o Henrique Dias. Acho que dá. O Londrina perdeu o Germano, que é um volante articulador, o principal jogador do Londrina, foi expulso contra o Lajeadense, e o Baiano, que é um atacante perigosíssimo, também foi expulso, tomou o 3º cartão amarelo e está fora dessa partida contra o Botafogo. O Leandro não joga, mas pediu para a diretoria se podia viajar, acompanhar, fazer parte dos bastidores, parte do vestiário,
para emprestar a sua experiência para a rapaziada, a diretoria aceitou, e o Leandro, mesmo não indo para jogar, está suspenso, está fora do jogo, vai estar junto com o Botafogo lá. Para você sentir esse espírito do Botafogo, o que foi que o César Gaúcho lhe disse ontem que te chamou a atenção na Rádio CMN? Uma frase sensacional. O César Gaúcho disse o seguinte: está na hora de separar os meninos dos homens. Quem não aguenta bebe leite. Se acha que vai lá em Londrina e não vai dar conta do recado, peça para não viajar. Só vão os homens para Londrina e lá nós vamos dar carrinho de cabeça e vamos ganhar do Londrina. Esse espírito, como é que você entende? Fundamental, Renê, fundamental. Se você tem qualidade, você tem que se apegar à qualidade. O Botafogo já demonstrou que não tem essa qualidade toda, não é pior que ninguém, mas também não está sobrando, não é melhor que nenhum dos outros 4 do grupo. Então, não dá na qualidade, não dá no talento, vai ter que ir na força. E força o Botafogo tem, garra o Botafogo tem. E é com essa força e com essa garra que eles têm que se apegar para ganhar essa partida do Londrina e continuar sonhando aí na Série D. É nessa garra, é nessa tradição que todos nós estamos apostando. Porque o Botafogo, ao longo da sua história, tem vivido momentos delicados e conseguido sair de situações delicadas. A sorte costuma ajudar o Botafogo, combinações de resultados ajudam o Botafogo. E o Pantera, quando parece que está sucumbindo, acaba ganhando uma certa energia, ganhando uma sobreforça e superando as suas deficiências, os seus problemas. Tomara que a história se repita nesses jogos que faltam pelo Campeonato Brasileiro da Série D. A classificação nesse momento tem o Londrina na liderança com 9 pontos ganhos. 2 derrotas seguidas, uma para o Botafogo, perdeu no domingo passado, joga em casa o jogo da sua classificação. Será um fator mais para dificultar o Botafogo na partida. O Lajeadense está na segunda colocação com 8 pontos, Metropolitano tem 7, o Botafogo em quarto com 5, se ganhar vai a 8, encosta no Lajeadense, encosta no Londrina. E o Malucelli tem 3 pontos, quase sem chances de obter uma classificação. Neste domingo, os 2 jogos. Às 15h30, Londrina e Botafogo no Estádio do Café. E às 16 horas, o J. Malucelli recebe o Atlético Metropolitano. O que precisa acontecer para o Botafogo? Uma vitória do J. Malucelli, uma vitória do Botafogo, para a coisa começar a ficar interessante para o Pantera. A rodada é complicada, a rodada é difícil, mas se a vida, se o aparelho está ligado, tem que acreditar nisso, né, Medeiros? Não, com toda certeza. E a tabela, o fato do Lajeadense ter vencido Londrina no final de semana, eu ouvi até uma frase do presidente Gustavo Assede lamentando que o Lajeadense havia vencido Londrina. Eu já penso na contramão disso. Ainda bem que o Lajeadense ganhou do Londrina, porque se o Londrina dispara, ia ficar uma vaga só para 3 equipes brigarem por ela, inclusive o Botafogo. Hoje tem 2 vagas. Então, na pior das hipóteses, 2 vagas para ser disputada entre 3 times, da mesma forma. Então, aumentou consideravelmente as chances do Botafogo. E assim, Renê, eu acho, sinceramente, o Botafogo não depende de ninguém, depende de si próprio. Se não conseguir vencer o Londrina lá, é porque não teve capacidade, é porque não teve competência. Então é melhor que saia agora para não passar vergonha lá na frente. E se falando de Campeonato Brasileiro da Série D, uma partida foi realizada na noite de ontem e o Genos de Roraima ganhou do Nacional de Manaus por 4-2 e complicando a situação do Nacional de Manaus na competição. O Genos andou com problema aí no início do campeonato, Clube do Remo pleiteando vagas, aí de repente a CBF não deixou, um torcedor do Clube do Remo entrou na justiça, andou interrompendo os jogos do Genos. E agora o Genos está cumprindo as suas obrigações, mas está muito mal colocada. Ontem à noite também tivemos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Cuiabá, que tem jogadores do Comercial jogando lá, ficou no empate com o craque, com o CRB. Clube de Regatas Brasil, 1-1. O Cuiabá, nesse momento, é o líder desse grupo. O outro jogo também partida atrasada, já que o Rio Branco não pôde começar a competição, estava com problema na justiça, a justiça exigiu que colocasse o Rio Branco na competição, tanto é que o grupo B tem 11 times e não
10, 3 equipes vão cair nesse grupo. Santa Cruz 4, Rio Branco 0. Rio Branco só leva pancada, está sendo rebaixado para a Série D do futebol brasileiro, a equipe do Rio Branco do Acre. Vamos a uma mensagem dos nossos parceiros e a gente volta já, dando sequência ao 9 na área, galera amiga. Estamos de volta com o 9 na área. E o São Paulo, pelo jeito, não ganha mais. Ontem, jogando a partida amistosa na Europa contra o Bayern de Munique, perdeu de 2-0. Vamos aos lances, vamos ver os gols da equipe alemã. E o Rogério Ceni perdeu penalidade máxima. Será que vai ser assim até o final do ano? São Paulo não ganha mais, Valadão? Bom dia. Olha, Renê, um abraço a todos. Acho que o São Paulo está numa decadência, numa fase horrorosa, né? E aquilo que a gente já havia dito aqui em várias oportunidades, nas nossas programações, é necessário uma reformulação global no São Paulo, total. Não é só sair o presidente, sair o diretor, tem que reformular tudo. O time do São Paulo é um time horroroso. O time do São Paulo tem 2 ou 3 jogadores individualmente muito bons, mas um time é composto por 11 jogadores, por 11 atletas. E uma camisa como o São Paulo tem, evidentemente, que ter craques. Na minha opinião, já disse isso reiteradas vezes, o São Paulo precisa de uma reformulação, precisa de montagem de um esquadrão, contratando de 8 a 9 grandes jogadores. Não sei se vai ter bala na ponta da agulha para isso, né? É lamentável. E agora, o que é que significa, Nando, esse fracasso do São Paulo que começa no futebol internacional? Não, eu vejo assim, sabe? Eu vejo isso daí um caça-níquel. São Paulo foi lá para pegar a graninha deles, outros clubes estão se preparando para os seus respectivos campeonatos, né? São Paulo perdeu ontem, e aí? Não vai mudar a cotação do dólar, a Dilma não vai cair, não vai acontecer absolutamente nada. Nada. São Paulo vai para o seu segundo jogo, perdeu. O São Paulo vai enfrentar quem? Vai enfrentar um bambambam do futebol internacional. Leva ferro. Terceiro jogo, a despedida, outro bambambam, ferro. Volta e estamos conversados. Seria terrível se o São Paulo fosse disputar com o Asa da Arapiraca e perdesse, se o São Paulo fosse disputar com o Jabuticabal Atlético e levasse pau uma partida. Olha, é o troféu Juezinho Bento. O prefeito da cidade, então vai lá, leva ferro, aí não, né? Mas nestas participações internacionais que São Paulo está tendo, ele ganha até experiência, né, internacional com alguns jovens valores que lá estão, não para serem titulares, mas vai aprimorar alguma coisa, algum rescaldo positivo você vai ter, ou de ordem financeira, vai ter, né? Agora, o negócio do São Paulo é o campeonato brasileiro, é a volta aqui. Aqui que a vaca vai tossir mesmo. E ele vai precisar de montar esse time ou remontar esse time. E agora o Santos vai encarar o Barcelona. Qual é a sua expectativa desse conjunto Messi e Neymar, Nando? Eu acho que dá samba. Da samba, eu já vi algumas declarações do Neymar, muito mais humilde, muito mais calmo, tranquilo, porque ele sabe que agora ele não é o rei. Ele é, no máximo, um candidato a príncipe no Barcelona, e todos o acolheram muito bem. Então ele vai seguir as regras e não ditar as regras como ditava no Santos. Eu acho que tem tudo para dar certo, até porque o Messi vai tratar de ajudar o Neymar para ele se firmar como um grande valor internacional. Ontem à noite, pelo Campeonato Brasileiro, a Portuguesa estava ganhando do Criciúma, um resultado importantíssimo, e no final do jogo tomou um gol de cabeça, empatou a partida. Portuguesa 1, Criciúma 1. O Fluminense, que perdeu um pênalti com Fred no final do jogo, também encontrou o gol. Fred de cabeça fez. Fluminense 1, Cruzeiro 0, na estreia de Vanderlei Luxemburgo. Que resultado importante para o seu Fluminense, hein, Valadão? Exatamente. O Lucha acertou o seu contrato com o Fluminense, sentou-se ao banco e já o dirigiu. E veja você o que é uma marca, o que é um nome, né? Como poderia ser com o Muricy, técnico de gabarito. Como era o Abel também, só que não deu certo dessa vez no Fluminense. Lucha sentou lá, orientou, tal, o time não foi bem, é evidente que é uma primeira participação dele na orientação, né? Ainda vai ter muito coletivo, muito treino alemão, muito preparo físico, a bola vai rolar lá em cima, aí vai se ter a cara do Vanderlei Luxemburgo no time do Fluminense. Ontem não foi bem não, mas o importante,
somou 3 pontos. Já iniciou o seu trabalho com uma boa vitória. Uma vitória que coloca o Fluminense outra vez numa reta um pouco melhor, né, do que ele vinha vindo numa estrada tortuosa, cheia de problemas, e estava ali, olha, daqui a pouco eu vou parar na zona do rebaixamento, né? A gente já havia comentado, o técnico que tem nome, o técnico que tem carreira rodada, o técnico que tem tudo isto em cima de um carisma, né? Isso é para clube grande, pode até não dar certo, você vai alterando, até que chegue um e realmente aí o cara desencanta. O Atlético Mineiro, ainda na ressaca da Libertadores, enfrentou o Atlético do Paraná em Curitiba, em Belo Horizonte, e perdeu de 2-1. Eu não me lembro. Horto. O jogo foi no Horto? Foi no Horto. Então Quebrou agora uma invencibilidade de anos. Exato, nunca tinha perdido lá, né? Exatamente. Quando virou a arena, né? E me conta uma coisa, será que agora, perdendo no Horto, começa a ficar morto? O que acontece com o Atlético é muito claro. Ganhou a Libertadores, relaxou, tá todo mundo em férias ainda, curtindo o título, comemorando, participando de festas comemorativas, né? Na madrugada, Ronaldinho Gaúcho e a sua galerinha, sua trupe, estão curtindo o título. Daqui a pouquinho o Atlético se reencontra e aí vai ter que buscar o tempo perdido. Eu queria só acrescentar tudo que o Valadão falou sobre o Fluminense. O Fluminense não ganhou do São Paulo, hein, gente? Que está lá na zona de rebaixamento. Ganhou do líder do campeonato, Cruzeiro, e tirou a liderança do Cruzeiro, devolvendo para o Curitiba, que num jogo épico ontem também, bateu por 5-3 a equipe da Ponte Preta, com várias viradas, foi um jogaço de bola. Você é Ponte Pretano ou Guarani, né? Eu sou corintiano. Corintiano é corintiano. Não é... Mas trabalhou lá em Campinas. Sim, mas não tem esse negócio. Bebeu da água de Campinas. Querido, não tem esse negócio. Corintiano não torce para outro time, simpatiza com outros. Então, eu quero que Botafogo e Comercial vão bem aqui, porque é bom pra gente, tem maior carinho, maior simpatia pelos dois. Lá em Campinas, entro nas torcidas organizadas da Ponte Preta e do Guarani, na Funa Independente, na torcida jovem, sou muito bem recebido, tenho muito carinho pelos dois, mas eu sou corintiano, e só. Curitiba 5, Ponte Preta 3. O outro jogo, Bahia, Valadão, Flamengo, perdeu de 3-0 do Bahia. E foi pouco. Rapaz, olha o Mano Menezes, hein? Eu fui favorável à contratação pelo Flamengo do Mano, né? Achava e acho ainda que ele pode vingar lá, mas também o Flamengo é um time que tem que ser reformulado amplamente, né? Tem 2 ou 3 jogadores só. Agora o Felipe, um grande goleiro, deu para tomar bandido, né? Então a coisa tá brava no Flamengo. Mão e o Mano, de pau, né? Isso, o Mano vai ter que, olha, encontrar fórmulas mágicas ali, uma maneira diferente da sua equipe jogar, né? Porque afinal de contas é um Flamengo, é uma marca, é uma camisa, e ontem foi um ferrômetro do tamanho do estádio, viu, René? E ontem o Coringão ganhou do Grêmio do Renato Gaúcho 2-0, gol de Emerson. Veja aí como é que foi o gol do Emerson, que todo mundo falou, estava impedido. Apesar de Alício Pena Júnior, o Corinthians venceu. É verdade, aliás, te liguei à noite para falar, Alício de Pena Júnior no jogo do Corinthians, ninguém merece, hein? A gente tem tristes lembranças dele, hein, Valadão? Eu não gosto não da sua arbitragem, em que pese o primeiro gol no meu, eu sou corintiano, no meu momento assim de ótica do jogo, naquele lance em cima, eu até estava assistindo o jogo com o sobrinho e eu falei o seguinte, impedido, né? Mas o Corinthians mereceu a vitória. Tiramos o gol do Emerson, vamos colocar isso para fora. O Corinthians ganharia o jogo de 1-0, como poderia ter ganho de 2 ou 3, porque também perdeu as oportunidades na etapa de complemento. Achei o Corinthians melhor do que diante do São Paulo, achei que o Corinthians está começando outra vez a pegar o gosto pela coisa, isso é importante, porque tem um elenco, tem time e tem técnico, né? Se reabilitou ontem, eu acho que foi uma boa, assim, para todos os corintianos e especificamente para os jogadores que estavam meio cá, viu, René? E de quem foi esse gol aí, ó? Foi então, do Pato ou do Paulo André? Foi do Paulo André, porque o Pato é tão ruim que ele tentou dar uma cabeçada na bola e não conseguiu alcançar a bola de cabeça. Ela bate no joelho dele. Mas pegou na cabeça do joelho. Na cabeça do joelho, mas já dentro da linha. O gol foi do Paulo André. Traíra esse tal de Pato aí. Não tinha nem que ter entrado ali para tirar o gol do menino, do zagueiro. Pô. Aliás, o gol foi dado para o Paulo André. Não, foi dado para o Pato. Não, pode ser que mude a soma. O vestiário mudou. Tá, o vestiário mudou. Perfeito. Justiça. Alguém foi lá e conversou com o Alício Pena Júnior. Olha,
A bola já estava dentro, quando o Pato tocou na bola, ele mudou a sombra, o gol é do Paulo André. Vendo ontem também pela TV e agora aqui no monitor, né, na nossa redação, é o Paulo André que fez o gol do Coringão. E outra coisa, hein, vem jogando bem, hein, é a sombra do Kleber, né, e do Felipe também, que dizem que esse jogador jovem que veio do Bragantino para o Corinthians, na reserva lá da zaga, e está lá, e quando entra não decepciona. Segundo alguns que fazem as coberturas lá de treinamentos do Corinthians e tudo mais, o Felipe fatalmente será um dos titulares do Coringão de médio a longo prazo. Que esse moleque vem arrebentando a boca do balão nos treinamentos do Coringão, Renê. Aliás, o Paulo André, intelectual, escritor... Joga xadrez, diferenciado... começou a carreira no São Paulo Futebol Clube, no de Campinas, no né? Guarani. Saiu do Guarani lá da base, pequenininho, pegou um ônibus, caiu em São Paulo. Deixa eu te corrigir, sem a maldade da correção, mas sim na ansiedade da informação. O Paulo André era pequenininho no São Paulo, aí foi para a base do Guarani, cresceu no Guarani, virou titular no Guarani, e o José Luiz Lorenzetti, o então presidente da época, vendeu a alma para o demônio, e o demônio tem nome, e o sobrenome do demônio é Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense. O Lorenzetti deu 10 jogadores para o Atlético Paranaense por R$1 milhão. E um desses 10 jogadores era o Paulo André. E o Paulo André mantém uma regularidade sem tamanho no time do Corinthians, hein? É um ótimo jogador, um jogador que antecipa bem, fininho, né, inteiro, está sempre bem fisicamente. Quando sai por uma contusão, uma porrada na perna, alguma coisa assim, que determine aqui o departamento médico o tiro do time. Mas é uma briga boa. Veja bem, Gil, Paulo André, o Felipe, agora chega o Kleber. Deve ir para o Fluminense o glorioso Chicão, que eu acho que será uma boa para o Chicão, para o Corinthians e para o Flu. Sim. A indicação é do Vanderlei Luxemburgo. Não sei se vai acertar até o final dessa semana. Gil, que espetáculo, hein? O Gil, para mim, olha... Rapaz... Sabe, eu acho, hoje, o melhor volante do futebol brasileiro, o Ralf. Esse é ao concurso. Esse lembra muito aqueles grandes e famosos volantões, os primeiros que nós lá atrás vimos no futebol do nosso país, né? Gil Bitelo, bicho. O Gil me lembra, sabe quem, Orlando? O Gil me lembra o quarto zagueiro que foi do Flamengo, Moser. Saía e não perdia a viagem. Punha no peito, punha no chão, ó, calmo, orientava, cabeção erguido, um pavão. Me lembra, não confundir, porque amanhã o cara vai falar, fulano falou que o Beltrano é igual ao Moser. Estilo. Comparações eu vou a gente até mais fora. atrás ainda, Valadão. Luiz Pereira. Eu ia falar Chevrolet, não idêntico, evidentemente. Para mim, Chevrolet não tem comparação. Tá mais para Luiz Pereira do que para Moser. Exatamente. A minha opinião se aproxima muito, e se ele der sequência nessa regularidade que ele tem, porque a elegância, ele não faz falta, ele dá o bote na hora certa, ele cerca até o cara se desesperar e entregar a bola para ele. Me lembra muito o Luiz Pereira. E quando ele chegou no Corinthians, houve uma certa desconfiança, hein? O pessoal não acreditava muito, não. Mas, o René, ele foi muito bem no Cruzeiro, né? Quando ele saiu, que ele foi para o futebol do exterior, lá ele não vingou, ele acabou não indo bem, não. Tanto que até foi não muito difícil a sua vinda outra vez para o nosso futebol e na contratação que o Corinthians fez, né? Mas é um grande jogador, sabe jogar. O cara que sabe jogar, sabe jogar. Ele pode passar por um mau momento, uma má fase nesta ou naquela agremiação, nesse ou naquele país, mas é um bom jogador. Você quer ver um outro bom jogador que está voltando e foi para o Cruzeiro? O William, que foi do Corinthians. Jogador forte, um jogador atacante, um jogador de área. Eu acho que vai dar samba o William no Cruzeiro. E lá fora também foi razoável apenas. 2 jogos agora à noite pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Botafogo de Futebol e Regatas encara o Vitória da Bahia e o Goiás recebe o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que com a entrada de Juninho Pernambucano, foram 2 vitórias seguidas, não perdeu mais, a equipe que estava correndo um tremendo risco na competição. Os 4 primeiros colocados que, na minha concepção, esses 4 primeiros colocados não se sustentam até o final do campeonato. Porque hoje tem a liderança o Coritiba, com 20 pontos, com 19 tem o Bahia, aí tem o Cruzeiro, que tem condições de se sustentar entre os 4 colocados com 18, e o Internacional de Porto Alegre também com 18, quer queira, quer não queira, o Internacional também tem condições. Mas e o Bahia e o Coritiba, Nando e Valadão?
Curitiba, para mim, um bom time, bem montado e sob a batuta do Alex. Eu não sei se o Alex machucar ou se for suspenso, o Curitiba consegue se sustentar sem a presença dele, que é 70% do time. Agora, já o Bahia, na minha opinião, é fogo de palha. Daqui a pouquinho essa fumaça toda se abaixa e o Bahia volta para o lugarzinho dele. Olha, eu acredito que o Cruzeiro e o Inter, tudo bem. Agora, o Bahia e Curitiba não. Eu acho que o Curitiba deve fazer uma grande campanha este ano e pode até descolar uma vaga para a Libertadores da América. Acredito muito no time do Curitiba, porque está inteirão, pegou o jeito, pegou o gosto, né? Deu liga, como se diz na gíria futebolística. O problema é que se contunde, por exemplo, o Alex, que é o nome do time curitibano, né? Você tem quem? Não sei se a distância, me parece que não tem um elenco Curitiba. Né, para dar esse pulo tem do gato para a onça. Tem o time, mas não tem um elenco. Não, Ené, eu estou no seu ponto de vista em cima com o Nando. Eu acho que o Inter e o Cruzeiro. Né? O Bahia deve despencar e eu acho que é fogo de palha também. Curitiba pode descolar uma vaga na Libertadores. Lá embaixo a situação se complica um pouquinho, porque na 16ª colocação tem o campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro. É o 16º, tem 10 pontos, está namorando a zona de rebaixamento. Aí a gente tem já algum tempo fazendo vestibular, louquinho, para disputar a 2ª divisão do Brasileiro, que é o todo-poderoso Flamengo, com 10 pontos, hoje estaria rebaixado. Aí tem o São Paulo com 9 pontos e um time que já jogou mais que todo mundo 11 vezes, que tem uma grande camisa, uma grande marca, que aguarda-se que todo mundo fala que São Paulo não cai. É incaível o tal de São Paulo. Corinthians não caía também. O Atlético não caía. O Atlético não caiu, o Vasco, o Botafogo, ninguém caía. Grêmio, né? E caíram. Aí temos lá esses dois. O Náutico sempre consegue assim buscar tem conseguido buscar uma reserva no final do campeonato, consegue escapar. A Portuguesa é que nem aquela propaganda antiga do Ultragás. Segunda sim, segunda não, Ultragás no portal. A Portuguesa está assim, ano sim, ano não, Portuguesa no Nacional da primeira divisão. A Portuguesa está assim. A Portuguesa está caindo de novo, o Náutico consegue se recuperar, fugir desse rebaixamento, ou essas duas vagas na Série B do próximo ano, Portuguesa e Náutico, essas duas vagas serão preenchidas por essas duas equipes. E o Flamengo, que vem fazendo vestibular, dessa vez passa? Flamengo acho que passa. Flamengo acho que escapa no buraco da agulha, para não falar outra coisa. Eu acho que ele escapa. Porque os jogos do Flamengo, e que serão, evidentemente, no Rio de Janeiro, com certeza o pessoal vai meter uma pancada de jogos do Flamengo no Maracanã, a torcida vai, né? Eu acho que é possível o Flamengo escapar, né? Já não acho que o Náutico tenha essa bala, muito menos a Portuguesa. A Portuguesa eu não acredito não. A Portuguesa eu acho que vai para o decantado brejão, viu, essa temporada. Só tem o Luiz Ricardo, o lateral, não venderam, fizeram um doce terrível, jogou ontem, já não pode mais ser negociado, né? Há quem afirme que a Portuguesa vai vender o Luiz Ricardo pro Corinthians. Que o Corinthians, terminando o Campeonato Brasileiro, vai lá e vai beliscar o jogador, tal, porque vai dar o dinheiro que a Portuguesa quer, que o Candinho vem mantendo contatos com o Monteiro Alves, com o Roberto Andrade. Esse é o papo. Até porque não vendeu para o Palmeiras, não vendeu para o São Paulo. Eu acho que esse Luiz Ricardo vai acabar indo para o Coringão para ser o reserva do Edenilson, porque deve parar no final do ano o Alessandro. Não, você acha que está chegando a vez do Flamengão na segundona? O René é muito cedo. O Flamengo tem 10 pontos ganhos. Vamos fazer uma matemática rápida aqui. O líder tem 20. Então, o Flamengo tem 10. Está a 3 vitórias do líder. E isso, faltando 28 rodadas para terminar o campeonato. Então, o Flamengo é muito grande e daqui a pouquinho a camisa do Flamengo vai pesar contra os adversários e ele vai conseguir sair. Eu só coloco a Portuguesa, tem o Souza lá que é experiente, aquele meia que jogou no São Paulo, no Grêmio e tal, tá em fim de carreira, mas é um orquestrador ali
da equipe da Portuguesa. O Luiz Ricardo, como bem falou o Valadão, um excepcional jogador. Apesar de gostar muito de Oswaldo Alvarez, o Vadão, eu vou colocar o Criciúma nesse rolo aí. Porque o Criciúma tá no meio da coisa, não está bem, mas também não está mal. E o Criciúma tem muito mais chances de entrar nessa zona de rebaixamento. Daqui a pouco começa a pegar Flamengo, Corinthians, o Grêmio, Internacional, grandes times que querem se assegurar no topo da tabela ou sair na parte de baixo dela, e o Criciúma não vai aguentar o rojão. Para mim é um candidatíssimo, pelo que eu vi até agora, do Criciúma. O Renan, eu queria fazer um destaque, né, nessa programação sua aqui, que tem uma larga audiência, aqui por um cara de Ribeirão, por um amigo nosso, né, que está, olha, já colocando a sua carinha no Atlético Paranaense, o Wagner Mancini. Né? Tem vencido jogos importantíssimos, jogos fortes, virado. Né? Ganhou ontem do Atlético Mineiro dentro do 8. Isso, ganhou do Atlético. Eu sou um fã do Wagner Mancini, desde quando ele era jogador, porque ele é um profissional corretíssimo. De um excelente caráter, uma excelente família aqui de Ribeirão Preto, Vastinho. Olha, esse cara é um cara que, assim, ele assume o futebol, qualquer que seja o clube. Ele é simples, ele é corretíssimo, ele é um cara, sabe, tudo bem resolvido, bem realizado. Eu gosto do Wagner Mancini e torço por ele no Atlético Paranaense. E hoje, a partir das 21 horas, tem o show com uma das maiores cantoras de todos os tempos do Brasil, Ângela Maria, na Casa do Dedé, a partir das 9 horas da noite. Comercial contrata o Leleco, mas não é o filho, não é o pai do Tufão, não. Vem aí Leleco para reforçar o bafo, já aqui no 9 na área. E ontem tivemos mais uma rodada da Copa Paulista, que começou na terça-feira com o empate do Comercial com a Ferroviária de Araraquara, 1-1 na Joia. São Carlos 1, Chapecoense, Independente 1, 15 de Piracicaba 2, Sertãozinho 1. Nesse momento a classificação tem na liderança a Internacional com 8 pontos, 15 de Piracicaba com 7. Comercial com 6, Ferroviária 5, Independente 5, São Carlos 4 e Sertãozinho 4. Muito equilíbrio. Comercial não joga no final de semana. Ontem tivemos ainda os seguintes resultados: Ituano 2, Rio Branco 0, São Bento 1, Red Bull Brasil 0, União Barbarense 4, Paulista 1, Juventus 1, Santo André 0, Audax 1, São Caetano 0, São Bernardo 2, Taubaté 2. O Comercial, portanto, não joga no final de semana, mas fica no G4. Vamos ficar na expectativa para que o Comercial se mantenha nessa posição e consiga a sua classificação. Já houve melhora no time do Comercial, que enfrentou o São Carlos e também que enfrentou a Ferroviária. Não, Medeiros? Houve substancial melhora. Eu tive a oportunidade de participar da transmissão de 2 jogos pela Rádio CMN, um contra o Independente de Limeira e outro contra a Internacional de Limeira, ambos lá na cidade de Limeira, e foi sofrível, foi terrível. Faltavam as palavras para o repórter descrever as jogadas atrás do gol, porque as jogadas simplesmente não havia como descrevê-las, de tão absurdas que eram. E já contra o São Carlos, com a molecada em campo, voando, time aberto, partindo para cima, futebol moleque, futebol atrevido, o Comercial subiu demais, cresceu muito de produção. E tenho convicção que o Gil Baiano vai acertar ali. A saída do Richard Falcão agora deixa esse espaço aberto para não ter aquele homem enfiado. O Charles deve ser um jogador aberto pela direita, o Jean aberto pela esquerda, para a penetração do Pereira chegando de trás. Acho que o Comercial vai dar liga nessa copinha. O Richard Falcão pediu rescisão de contrato e foi contratado Leleco. Vamos acompanhar aqui, vamos conhecer o Leleco, novo centroavante do Bafo. Espero fazer um bom trabalho aqui no Comercial e acho que qualquer jogador hoje queria jogar no Comercial. Um time bem estruturado, bem falado, e agora vamos continuar essa etapa aí, mais uma na minha vida e mais um desafio.
Foi um momento bom na minha carreira, e foi que eu tive várias lesões passadas, e onde eu fiquei no Noroeste também 5, 6 anos, e foi o momento que eu saí, onde eu tive a oportunidade do Velo Clube e consegui fazer um bom trabalho na Copa Paulista, na Série A3, subindo para a segunda divisão. E depois disso fui para o futebol asiático na Coreia, e conseguimos também a semifinal com o Velo Clube na Copa Paulista, e agora é dar bola para frente, esquecer o que passou e fazer um novo trabalho aqui no comercial, e que venha dar tudo certo. Uma lembrança meio ruim, apesar da gente ter perdido de 1-0 para o comercial, me recordo de ter feito uma boa partida. Sou jogador de beirada, de velocidade, de drible, e ajudo na marcação também. Acho que os torcedores vão ficar contentes aí com o meu desempenho e com a minha vontade. Espero que eles compareçam ao estádio e que nos apoiem, porque o comercial agora é uma fase nova, é a primeira divisão, tem que ser tudo do bom e do melhor. E acho que tem tudo para acontecer isso, e espero acontecer e vai acontecer. Igual eu falei, qualquer jogador queria estar nesse momento no comercial. E é mais um desafio, uma oportunidade, e não pode desperdiçar ela. Ô Nando, como é que vai ser a arquibancada para o Leleco, hein? A Mancha Alvinegra já está ensaiando o canto para homenagear quando o Leleco marcar gols com a camisa do comercial. Será assim, ó. Ah, Leleco, leco, 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 leco. Vamos ver Leleco, leco, momentos do Leleco, alguns momentos do Leleco jogando bola, que é o centroavante que chega para o Comercial Futebol Clube. E cada um que chega, né, Valadão, tem a esperança e a expectativa de Paulistão, né? Ô Renê, eu estava comentando com o Nando, eu gosto do trabalho do Comercial nesta Copa São Paulo. O Comercial entrou não arrogante, não com aquela prepotência, olha, vamos ser o campeão, vamos colocar 40 mil espectadores no nosso estádio, nós vamos ser os reis da cidade, os reis do estado. O Comercial entrou com a bola abaixo, o Comercial fez o que ele tinha que fazer. O Comercial subiu, retornou à primeira divisão do futebol de São Paulo, vai estar forte sim no ano que vem, a diretoria sabe disso, e vai investir quando o Campeonato Paulista chegar. Agora, eu acho legal que estão sendo aproveitados alguns jovens valores, estão sendo observados pelo Gil Baiano, que será um técnico interino, acredito eu. Não é? Então, interino. Eu acho que o Comercial, hoje, o Comercial me agrada muito, pela maneira, com a bola baixa, como entrou, para participar dessa competição, que eu repito, é o desafio ao Galo, sem muita pretensão. Se chegar, chegou, se não chegar também, olha aqui, este comentarista não vai meter o pau, não. Não vai meter o pau, não. Porque é uma competição para preenchimento de calendário, baleada, e que a Federação Paulista sempre enche o saco com isso. Né? Todo ano é a mesma lenga-lenga, e nós não chegamos e nós não viramos. Né? Então, acho que hoje o Comercial está na sua, bonitinho, tranquilinho, é assim mesmo que tem que seguir. O pessoal aqui em Ribeirão sabe o que é o Desafio ao Galo, sabe, né? Sabe, o tradicional Desafio ao Galo. No CMTC Clube, lá em São Paulo, o metrô passando ali atrás toda hora, sensacional. Eu assisti um dia um jogo do Desafio ao Galo, ainda era na famosa Record, né? Record que transmitia. Record e a cultura. Isso, e um cidadão, rapaz, saiu correndo, um atacante, foi junto à linha de fundo, tal, chegou na linha de fundo, tal, não aguentou e desabou. Evidentemente que deve ter tomado todas, né, grandes cascos de vaca durante a madrugada. E não teve dúvida, viu, Nando? E a câmera em cima, tal, fulano caiu, ele meteu a mão no gogó e chamou o Juca, viu? Levantou, deu um tapa no peito, o cara jogou uma água na cabeça do Galo e ele, ó, bomba pro meio do campo outra vez. Mas morri de rir, rapaz. Olha, foi um negócio seríssimo. Olha, estamos vendo bons momentos do Leleco, pelo menos a edição está muito bem feita, mostrando gols de Leleco, jogadas em que ele participou, lances construídos pelo atacante do Leão. Que Deus o proteja aqui no Comercial Futebol Clube, que está carecendo de um grande atacante. DVD de melhores momentos, não há piores momentos. Com certeza. Mas pelo jeito dele tocar na bola, de driblar ali, parece que vai ajudar, hein? Ô Nando, para completar o nosso programa, enquanto a gente ainda vai vendo lances do Leleco, bons lances do jogador Leleco, tomara que ele aconteça em verão, tem um fato desagradável que envolve o Botafogo Futebol Clube, que é uma dívida do clube.
Verdade, uma dívida, aliás, vamos dar crédito a quem merece. Uma matéria levantada pelo jornal A Cidade, saiu hoje, quem assina é Bruno Bamelli, se não me falha a memória. Bellomi. Bruno Bellomi assina. Laerte Alves, em 1996, expediu uma nota promissória em favor do Juventus de Santa Catarina por um lateral direito de nome Márcio. Essa promissória nunca foi cobrada pelo Juventus. Ao contrário, Margutti, o então presidente, usou um laranja, um tal de Valdomiro Diogo, para acionar o Botafogo, para receber esses 100 mil reais, que hoje se transformou em 3 milhões e 600 mil. E a Justiça de Santa Catarina, como foi uma pessoa física que entrou na justiça comum, o Juventus pode até sofrer sanções por causa disso, porque o rolo é entre clubes desportivos. Mas um laranja foi lá e botou na justiça. E a Justiça de Santa Catarina deu ganho de causa e já penhorou 30% de toda a verba destinada ao Botafogo, tanto pela Federação Paulista de Futebol, como pela CBF, em decorrência do Campeonato Brasileiro da Série D. Eu diria o seguinte, Alves não deixa saudades. Foi o homem do caso Catani e agora o homem do caso que aí está relatado pelo Nando, o jogador, o lateral, o Márcio, o glorioso Márcio, com uma dívida de 3 milhões. Que coisa, hein? E o presidente Gustavo Assede não tem sossego, coitado. Obrigado, Valadão. Obrigado, Nando. O 9 na área volta amanhã, sexta-feira. Tchau, galera amiga.